O tempo todo. É isso aí, Deus é bom. O tempo todo. É desse jeito. Glória a Deus pela vida de todos vocês que estão aqui. Muito obrigado, viu? Adoramos ao nome do Senhor. No primeiro dia da semana estamos aqui reunidos para glorificar a Deus, para adorá-lo. Eu já adorei o nome do Senhor aqui. Você também, né? Isso é bom demais. Isso é bom demais. Todos que estão conosco pela transmissão, pelo YouTube, pela Rádio Novidade de Vida. Estamos muito felizes porque Deus tem sido a razão do nosso cantar. Glória a Deus. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Enquanto projetam aqui, eu quero perguntar, do lado de cá tem alguém pela primeira vez conosco? Só um sinal com a mão. Do lado de cá. Primeira vez. Aqui. Tem uma jovem aqui. Do lado, aqui no escuro tem? Maravilha. Vamos aplaudir o Senhor pela vida da nossa visitante. Glória a Deus. Deus abençoe, viu? É um prazer tê-la conosco nessa manhã. E nós cremos que Deus já te abençoou sobremaneira hoje aqui. Glória a Deus. Ele é fiel. Quanta bênção, né, gente? A igreja trabalhando. Isso é importante demais. Diz o texto, versículo 1 ao versículo 8. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi uma voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Feche os olhos. Pai querido e amado, estamos diante da tua palavra, e a tua palavra por si só, ela é poderosa para mudar a vida das pessoas. E nós cremos que o Senhor nessa manhã tem uma porção a entregar à tua igreja. Por isso eu lhe peço, Senhor, me dá capacidade, me dá inspiração e revelação, pois eu entendo que a tua palavra, Senhor, ela é perfeita, pura, ela é santa, inerrante, Pai. A sua palavra não tem defeito. Por isso eu creio que através da tua palavra nessa manhã a tua igreja será abençoada, curada, fortalecida, pelo poder que há no teu nome, Senhor. Eu te peço, abençoa o povo, me dá entendimento, inspiração, Pai, para a glória do teu nome. Amém e amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Deus é tão lindo. E nessa manhã eu quero falar sobre uma visão que gera transformação. Repita após mim: uma visão que gera transformação. Maravilha. Todos leitores da Bíblia, e até mesmo aqueles que não têm o costume de ler, mas têm o costume de ouvir, conhecem um pouco sobre a história de Isaías. Isaías é conhecido como um profeta messiânico, porque ele foi o profeta que mais
profetizou sobre o nascimento do Messias. Ele profetizou por volta de 740 anos antes de Jesus nascer. O livro de Isaías é uma Bíblia miniatura. A Bíblia tem 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo. O livro de Isaías também contém 66 capítulos. Os primeiros 39 capítulos de Isaías, ele fala sobre a vida do povo, situação, Deus cobrando. E os últimos 27 fala muito sobre a questão messiânica. O livro de Isaías é o livro profético maior que temos na Bíblia. Mas nem por isso Isaías é mais ou menos importante do que os outros profetas. E nós entendemos que quando Isaías ele tem esse encontro com Deus, Isaías estava num momento muito triste da sua vida, num momento de grande angústia. Isaías havia acabado de saber da morte do rei Uzias. Segundo estudiosos, dizem que este rei era parente de segundo grau do profeta Isaías. Isaías, aqui no capítulo 6, que acabamos de ler, Isaías já exercia o ministério profético, mas ele ainda não havia tido um encontro pessoal com Deus, um encontro particular com Deus. Existe muita gente aqui que já foram chamados, já receberam um chamado, Deus já entregou um ministério, mas ainda não houve aquele toque particular, ainda não houve a manifestação desse chamado. Deus te abençoe, na tua vida. Existem pessoas aqui que já são chamadas por Deus para amanhã estarem aqui no meu lugar. Existem pessoas que já têm um chamado para amanhã estar aqui no lugar de quem ministrou, cantou, de quem tocou. Existem pessoas que já têm um chamado, mas ainda não houve o despertar desse ministério. Isaías, ele já cumpria o seu ministério, mas ele não havia ainda tido esse despertar. Até esse momento, Isaías, ele era um profeta da correção. Era um profeta que só via defeitos. Era um profeta que só apontava o dedo para os problemas das pessoas. Ele não era um profeta até então que mostrava o problema, mas também a solução. Era um profeta até então do caos, somente do ai de vocês, ai de vocês, ai de vocês. Mas aqui no capítulo 6, Isaías tem uma visão que transformou para sempre a sua vida. E é sobre isso que eu quero falar hoje aqui, baseado na visão de Isaías. Porque Deus está prestes a te dar uma visão. E essa visão que você vai receber também vai mudar a sua vida para sempre. Glória a Deus. Quem recebe isso? Glória a Deus. O texto nos fala que Isaías, quando fica sabendo, ou quando ele está assimilando a morte do rei, e foi durante um bom tempo um rei exemplar, grande conquistador, construiu muralhas, saqueou reinos, derrotando e trazendo os despojos, construiu as torres de vigia ao redor dos muros de Jerusalém. Uzias foi um rei extraordinário, foi o inventor de uma arma de guerra chamada catapulta, que arremessava pedras incendiadas. Uzias foi o homem que colocou sentinelas, os muros na região de Jerusalém, uma cidade que até então era quadrada. Ele agora conseguiu deixar aquela cidade cheia de pontas, porque em cima de um muro em diagonal, em cima de uma torre, num muro em diagonal, o sentinela conseguiria ver todos os lados do muro, nunca seria pego de surpresa. Fez tudo isso,
mas no final ele perdeu a sua visão. Foi fazer algo que não era para ele fazer. Quis exercer um ministério que Deus não havia entregado a ele. Isso está lá no livro de Crônicas. A Bíblia diz que Uzias cresceu tanto, foi tão próspero, prosperou tanto o povo de Jerusalém, que num dado momento ele entra no templo, e ele pega um incensário, vai diante do altar do Senhor, e ele começa a oferecer sacrifício de incenso a Deus. E quando o sacerdote viu aquilo, o sacerdote foi até o rei, falou: Senhor, o Senhor é o rei, Deus te deu capacidade para cuidar das guerras, dos problemas cíveis, dos problemas civis também, mas o Senhor não pode desempenhar essa função, porque essa função é do sacerdote, você não pode. E Uzias ignorou a orientação do sacerdote. Esse sacerdote foi e chamou mais 80 e poucos sacerdotes para confrontar o rei, mostrando para ele o seu erro. O Senhor não pode, o Senhor vai atrair maldição sobre a sua vida e sobre a vida do povo. E a Bíblia diz que ele não ouviu. Ele não ouviu, ele mandou os sacerdotes saírem do templo. E quando ele está saindo do templo com os sacerdotes, na escadaria do templo, alguém olha para ele e vê uma mancha na testa dele. E fala: rei, tem uma mancha na sua testa. Quando ele passa a mão e olha, ele percebe que aquilo era uma lepra. Por ter feito o que não era para ele fazer, desempenhar um ministério que não recebera do Senhor, ele cometeu um pecado chamado prevaricação. Deus o feriu com uma lepra na testa. Ele foi o primeiro rei que foi destronado ainda em vida e colocado num leprosário, e lá ele morreu. E ainda em vida o seu filho começou a reinar no seu lugar. Quando ele morre, Isaías então fica atormentado, triste, angustiado, porque o amava muito, porque ele fizera grandes coisas pelo povo de Judá, de Jerusalém. Agora Isaías então perdeu um referencial do rei e do amigo, porque o referencial de Isaías até aqui era o palácio, mas agora ele perde a referência no palácio, e ele é obrigado, pela crise existencial, a crise interior que estava enfrentando, ele é obrigado a não ir ao palácio, mas ele foi obrigado a ir ao templo. E às vezes a solução do seu problema não está no escritório, a solução do seu problema não está diante do gerente do banco, às vezes a solução do seu problema não está diante do médico, às vezes a solução do seu problema não está diante do defensor público, do advogado contratado. Às vezes você precisa perder essas referências, deixar elas em segundo plano e entender que às vezes a solução do seu problema não está lá, mas está no templo. Glória a Deus. Deus está falando com alguém já aqui. Glória a Deus. Isaías então vai ao templo. Quando ele entra, ele não vê trono de rei, porque ali não tinha que ter trono do rei. É templo, não é palácio. E quando ele entra, fecha a porta, a Bíblia diz que ele escuta um ministério de louvor adorando a Deus. Mas ele olha para frente e ele não vê luzes, fumaça, projeção. E eu creio que ele fica tentando decifrar, discernir da onde vem aquele som, aquela adoração, aquele louvor.
E é então neste momento que ele mesmo declara, no ano em que morreu o rei Uzias: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, ou seja, a barra das suas vestes enchia o templo. Então ele tentando discernir aquela adoração, aquele louvor, ele se depara com uma visão, e essa visão mudaria para sempre a vida deste homem. Deus vai te dar uma visão que vai mudar a sua vida. Aleluias, glória a Deus. Se prepare, porque Deus vai te dar uma visão que vai mudar a sua vida. Glória a Deus. Oh, aleluias. Isaías ouve a canção, e ele procura, e de repente ele olha para cima. E quando ele olha para cima, ele percebe a parte inferior de um trono, que não era do rei Uzias, mas ele percebe a parte inferior de um trono com muita glória. Ele percebe a parte inferior de um trono envolta num tecido, e o tecido pegava os 4 cantos do templo, e por baixo ele via aquele trono misturado com uma cor de âmbar, que é bronze, roxo, violeta, azulado, aquela cor que a dona de casa conhece quando o gás está para acabar, na boca do fogão. Aquilo se chama âmbar. É uma cor, é meio furta cor. Você olha, ela é violeta, você olha, ela é roxa, você olha, ela é bronze, daqui a pouco é alaranjada. E Isaías então ficou assustado com aquela visão, e ele percebeu que o louvor vinha acima daquele trono, daquele tecido que estava ao redor do templo. E ele logo conclui: é o Senhor, o Deus de toda a glória, que está sentado neste trono. Deus estava mostrando para Isaías: a cidade, o povo, a nação está sem o rei, mas nem por isso o povo, a nação e você está sem alguém que exerça autoridade sobre a vida de vocês. Aleluia! Deus estava dizendo para Isaías através daquela visão: Isaías, eu estou no controle da cidade, do povo, da tua vida e de todas as coisas. Calma, descansa, Isaías. Oh, aleluias, glória a Deus. Você precisa entender, glória a Deus, que Deus está no controle da sua vida, que Deus não perdeu o controle da tua família, que Deus não perdeu o controle da tua empresa, desde que você entregou sua empresa a Ele, sabe, o seu estabelecimento, desde que você falou: Senhor, entra comigo aqui, isso aqui é para sustento da minha família, isso aqui é para que o teu nome seja glorificado. Pai, toma conta. Deus entrou lá, e pode ficar tranquilo, pasmem, Ele não saiu nunca mais daquele lugar. Glória a Deus, aleluias. Isaías teve aquela visão, e ele percebeu que ao redor do trono 3 criaturas incandescentes, incendiadas, estavam voando em círculo, em círculo. Essas criaturas tinham um formato esguio, tinham asas em cima, no meio e embaixo, e elas voavam ao redor do trono. E elas não voavam em silêncio, e elas não voavam de qualquer maneira. Com 2 asas elas cobriam o rosto, como sinal de reverência diante do Deus Todo-Poderoso, mandando uma informação a Isaías: Isaías, eu fui criado por Ele antes que tudo existisse, só que eu não posso olhar de frente para Ele, porque a glória dele me mataria. Então, Isaías, a única coisa que você vai saber é que é o Senhor, mas você só vai ver Ele de baixo para cima, para não olhar para Ele.
Com 2 asas cobriam os olhos, um sinal de reverência. Com 2 asas cobriam os pés, dizendo para Isaías: diante do Senhor, ninguém pode mostrar os pés, porque só naquela época escravo andava descalço, e só usava sapatos e sandálias quem era Senhor. Mostrar os pés para o Todo-Poderoso estava indicando: eu sou Senhor igual a você. E o serafim estava dizendo a Isaías: Isaías, eu cubro os pés, porque diante do meu Senhor não existe outro Senhor. Com 2 asas esses seres voavam, mostrando para Isaías que diante do Senhor ninguém pode ficar parado. Eu vou repetir: diante do Senhor ninguém pode ficar parado. Você sabe por que o judeu no Muro das Lamentações ele ora e fica só assim? Vocês já viram isso? Cabeça coberta e assim, ó. Porque eles entendem que se Deus não para de trabalhar para abençoar o seu povo, diante de Deus eles também não podem parar de se movimentar. É por isso que aqui na igreja você é convidado a adorar o nome do Senhor. É por isso que aqui na igreja ele é convidado a aumentar a nota. É por isso que aqui na igreja quem canta não fica parado, estático, parecendo um ás de paus. Não, quem canta, quem adora tem que se movimentar. Aqui você é convidado a bater palma, a levantar as mãos, a dar glória a Deus, a exaltar o nome do Senhor. Aqui você pode se ajoelhar, você pode se jogar no chão. Aqui você pode fazer qualquer coisa para demonstrar a tua reverência e adoração ao nome do Senhor Todo-Poderoso. Aqui não tem protocolo, sabia? Aqui não tem protocolo. Você só não pode ficar estático, parado, sabe? Não pode, porque diante de um Deus que trabalha, nós temos que adorá-lo em movimento. O céu é movimento. Água parada gera bicho, gera mosca, gera verme, gera doença. E você e eu parados também, nós vamos entrar em decadência. Vida é isso. Enquanto você dorme, você está estático, mas dentro do teu corpo tem um coração batendo de noite. O teu sangue está circulando, está em movimento, porque Deus te criou para se movimentar. Então levanta deste marasmo, dessa canseira, deste sono espiritual e volta a adorar o nome do Senhor. Ah, se é para o Senhor está fraco. Se é para o Senhor está fraco. Oh glória! Malacando no Calabaraga. Ah, gente, o que aconteceria com você se você entrasse aqui procurando o pastor e de repente você tivesse uma visão como essa? Você vê 3 seres alados, incandescentes, incendiados, um trono flutuando. Você não consegue ver quem é que está lá, mas você tem a convicção, é o Senhor. O pastor não ia estar flutuando. Afinal de contas, o pastor não é levita. Porque o levita, né, nos dias de hoje é aquele que flutua, que sai do chão. O pastor não é, o pastor não flutua. Então é Deus. E aquilo que está ao redor, voando em círculo, aquela visão extraordinária, que Isaías provavelmente deve ter ficado em pânico. E agora, eles prestam atenção na música que eles cantam. Eles cantavam Kodesh, 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 Yahvé Savaote, Kodesh, 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 Yahvé Savaote. Aleluia. Isaías entendia o que eles cantavam, porque na nossa língua é Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos de Israel. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos de Israel. Por que eles mandavam essa mensagem, cantavam essa música? Porque o rei havia morrido. O povo estava sem o seu capitão, o seu grande líder. Militarmente falando, a segurança da cidade, ela estava
totalmente perfurada, vazada, ela estava fragilizada. Aí aqueles seres cantam ao redor do trono para Isaías ouvir: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos de Israel, dizendo: Isaías, o rei Uzias morreu, mas o Senhor dos exércitos do povo de Israel está aqui ainda. Aleluia, glória a Deus. Aquela visão, sabe, foi a preparação para a mudança de Isaías. Naquela visão, Isaías, ele viu, segundo ele diz, a Deus. E a gente sabe que ele não viu a face de Deus, porque a Bíblia diz que aquele que vê a Deus morre. Glória a Deus. Deus se deixou ser visto através da pessoa de Jesus nascendo de mulher. Então ele viu a Deus. Segundo, ali ele viu a santidade de Deus. Quando o homem que acha que é alguma coisa se depara e sente a santidade de Deus, a vontade que ele tem é de se matar, porque ele vê que na realidade ele não é santo coisa nenhuma. Na realidade, agora sim ele está diante de alguém que de fato é santo. Então ele viu a santidade, e ele pôde ver o poder de Deus. Criaturas que, se quisessem matar alguém ou um povo, era só um estalar de dedo, essas criaturas matariam todo mundo. A Bíblia diz, em Isaías capítulo 37, que 180 mil homens do exército assírio foram mortos por um anjo. Por um anjo. Quando Ezequias orou a Deus, e o profeta Isaías disse a Ezequias: calma, você não vai ter que mover uma palha, porque o Senhor dos exércitos está aqui. Ele lembrou, foi disso aqui, ó. E naquela noite, e Jerusalém estava cercada por Senaqueribe e 185 mil soldados. Senaqueribe mandou um exército inteiro para destruir Jerusalém. Só faltava Jerusalém para ele tomar conta de tudo. Já tinha tomado conta de todas as cidades de Judá. Se eu não me engano, eram 47. Mas quando chega em Jerusalém, que era a cereja do bolo, é a cidade que todo mundo queria, onde estava o templo de Jerusalém, o templo ao Senhor, Senaqueribe cerca a cidade com 185 mil soldados. E a Bíblia vai nos dizer que naquela noite, aleluias, naquela noite, o rei e todo o povo se lembrou do Salmo de número 46. Se lembrou do Salmo de número 46. E naquela noite, enquanto eles estavam cercados, o povo dentro da cidade começou a dizer o Salmo 46: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam pela sua braveza, e os montes se abalem. Sabe, eles começaram a dizer o Salmo de número 46 com a cidade cercada, e eles diziam: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, é o santuário das moradas do Altíssimo, cantando dentro da cidade, a cidade cercada. E ele dizia assim: olha, há um rio que alegra a cidade de Deus, o santuário da morada dos Altíssimos. Deus está no meio dela, e ela não será abalada. Sabe, Deus ajudará o romper da manhã. Dentro da cidade, eles começaram a cantar, e o profeta Isaías estava junto, e eles diziam assim: as nações se embraveceram, os reinos se moveram, mas o Senhor estendeu a sua mão, liberou a sua voz, e a terra se derreteu. Sabe, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele diz: vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações Ele tem feito na terra. Ele quebra o arco, Ele corta a lança, Ele destrói e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.
nações, eu serei exaltado entre as nações e serei exaltado sobre a terra. Quando eles estavam cantando o Salmo 47 dentro da cidade, do lado de fora, Deus havia mandado um anjo que estava exterminando 185 mil soldados assírios, para fazer jus à palavra que Deus havia dado a Isaías: o Senhor dos exércitos de Israel é santo, é santo, é santo e está no meio do povo. Aleluia. Ele tem essa visão, e essa visão mudaria a vida dele. Olha o versículo 7, o que diz: que um daqueles seres ardentes foi para debaixo do altar que estava no templo, pegou uma brasa com uma tenaz, com um grande alicate, uma grande tesoura. Com essa tesoura na mão ele pega a brasa. E o versículo 7, Isaías vai dizer assim, olha: e com ela, com a brasa, tocou a minha boca, e disse: eis que tocou os meus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Glória a Deus, aleluias. Quem aqui dentro é pecador? Queria conhecer. Só os que são pecadores, por favor, levante a mão. Só os que são pecadores. Você que não é pecador, eu não quero nem chegar perto de você hoje, senão eu vou morrer. Eu vou ter que levantar as duas mãos, que eu sou mais pecador que todo mundo. Fique com a mão levantada, por favor. Glória a Deus. Se tiver problema, nós vamos orar para Deus curar a bursite, a tendinite. A gente ora. Fique assim, isso. Diga assim comigo: Senhor Deus Jeová, envia agora um anjo, um serafim, com uma brasa viva na mão, e da mesma forma que queimou o lábio de Isaías e purificou o coração dele, faz esse milagre na minha vida agora. Diga: muda a minha vida para sempre, me transforma hoje, para que eu saiba que o Senhor esteve neste lugar, e eu te servirei todos os dias da minha vida, com inteireza de coração, e adorarei o teu nome para sempre. Ah, só quem falou isso de coração, adore o nome dele. Oh, aleluia! Glória a Deus. Isaías tem 3 visões. Quando ele vê aquilo, a primeira visão que ele tem é uma visão para o alto. Ele foi obrigado a olhar para cima. Versículo 5 diz assim, olha: então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. O Senhor estava sentado no trono. Então a primeira visão que ele teve foi para o alto. Então ele teve uma visão da glória de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você que é crente, ou que está vindo à igreja e nunca teve uma experiência sobrenatural com Deus. Você vai ter uma visão que vai mudar a tua vida. Porque na hora que você tiver essa visão, você não vai ter dúvida. Você não vai achar que é o pastor querendo fazer uma lavagem cerebral, como se eu tivesse essa capacidade. Você não vai achar que é o esposo, a esposa, algum irmão querendo mudar você, porque ninguém tem poder de mudar ninguém. Ninguém muda ninguém. Você está muito enganado se você acha que vai conseguir mudar alguém. Ser humano nenhum muda o outro. Mas quando o ser humano tem uma visão para o alto, e ele tem uma visão da glória de Deus, gente, aleluias. Aí acabou o eu sei, o eu faço, o eu posso. Aí acabou o eu consigo, o eu tenho. Acabou tudo. Quando você tem uma visão real da glória de Deus,
Não tem mais aquele negócio, não, eu vou fazer o que eu quero, eu vou fazer o que eu gosto, é na minha hora, é no meu tempo, é do jeito que eu quero. Não, quando você tem uma visão da glória de Deus, a única coisa que você faz é fazer o que Isaías fez. Ele disse, sabe o que? Antigamente era ai de você, ai dos que bebem, ai dos que mentem, ai dos que adulteram, ai dos que roubam, ai dos que trocam o mal por bem e o bem por mal, ai dos que afligem o pobre. Quando ele tem uma visão para o alto, uma visão da glória de Deus, ele não falou ai de ninguém. Ele disse, sabe o que? Ai de mim, ai de mim, ai de mim que vou perecendo, porque eu acabei de ver o Senhor. Quando você tem uma visão da glória de Deus, você se esquece. Você é confrontado, porque você percebe que na realidade, sem Ele você não é nada. Sem Ele você não consegue nada. Sem Ele você não vai chegar a lugar nenhum. É só no momento que você receber essa visão da glória de Deus. Então ele teve uma visão para o alto. Ele teve uma visão da glória de Deus. Segunda visão que ele teve foi uma visão para dentro de si mesmo. Uma visão para dentro de si mesmo. Porque quando ele vê o Senhor, ele viu que realmente agora ele não é ai de ninguém, agora é ai de mim. Sabe por quê? Porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu também tenho lábio impuro. Lábio impuro, deixa eu explicar uma coisa para você. Lábio impuro não é só aquele que fala palavrão. Não é só aquele que fala palavrão, palavras de duplo sentido, brincadeiras de duplo sentido, porque no meio cristão está cheio disso. Está cheio. Lábios impuros também é aquele momento em que acontece algo ruim e você fala assim, tem misericórdia, outra vez essa desgraça. Sabe quando você, ao invés de exercer a plena confiança em Deus, você murmura? Isso é um lábio impuro. Sabe quando, naquela hora que você faz piadinha com coisas espirituais? Lábio impuro. Sabe aquela hora em que você percebe algo em alguém, e isso é muito típico do ser humano, não é? E você potencializa aquele defeito que a pessoa tem, lábios impuros. Quando você está no templo, e o louvor fluindo de maneira maravilhosa, sabe? E você está, a boca não está pronunciando nada, mas o seu subconsciente aqui, você está remoendo problemas. Isso são lábios impuros. Porque se você pudesse, você falaria, mas você está aqui dentro, e aqui dentro todo mundo é fácil ser crente. Aqui dentro é fácil a gente cantar, adorar, ser crente. Porque aqui aqui todo mundo se veste com pudor, e é para ser assim mesmo. Aqui todo mundo tem o jeito de crente. Agora, a nossa vida, ela tem que ser contextualizada aqui como lá fora. Porque na hora que a gente tiver essa visão, a visão da glória de Deus, imediatamente nós vamos ser confrontados com uma visão da santidade de Deus. E quando a gente se depara com a visão da santidade de Deus, gente, a gente é destruído. A gente é destruído. Porque diante de um Deus que é essencialmente santo, a gente é desconstruído. E tem muita gente que precisa, nesse sentido, ser desconstruído para ser construído novamente. Aleluias. Para voltar a ser, não o que era, mas para voltar a ser o projeto que Deus preparou para que você fosse. Glória a Deus, porque na hora que isso acontecer e essa visão que vai mudar a tua vida te alcançar, você vai perceber que você vai ser desmontado, você vai ser desconstruído, e você vai perceber que Deus vai começar a te restaurar, te montar de novo, aleluia, espírito, alma e corpo. Aí você vai começar a perceber que suas atitudes estão mudando. Você vai perceber pessoas que eram muito próximas de você se distanciando e colocando a culpa do distanciamento em você.
você vai perceber que pessoas que te bajulavam vão se afastar. Não porque você se tornará radical, não. É porque a nova construção que Deus vai fazer na tua vida não vai deixar portas abertas para que esse tipo de pessoa e de coisas adentrem ao seu dia a dia. Aleluias. Glória a Deus. Se prepara, porque Deus vai te dar uma visão que vai mudar a tua vida para sempre. Porque já chegou o tempo de você começar a viver a tua própria experiência com Deus. Já é tempo de você começar a experimentar coisas sobrenaturais da parte de Deus de maneira natural. Sabe o que é experimentar o sobrenatural de maneira natural? É sem precisar campanhas disso. Vou fazer o propósito para isso, não. A tua vida já será um propósito cotidiano. Aleluias, o sobrenatural vai viver atrás de você. De manhã, sobrenatural. De tarde, sobrenatural. À noite, sobrenatural. Mas Senhor, eu não estou fazendo nada de diferente, não. É que a sua vida já se tornou diferente por causa da visão que Ele te deu. Aleluias, essa visão vai mudar a tua vida. Terceiro lugar, a visão que Isaías teve mudou a vida dele de dentro para fora. Sabe por quê? Ele disse assim: olha, ai de mim que vou perecendo, porque os meus lábios, meus olhos viram o Senhor de toda a glória. E aí, uma voz que saiu debaixo do trono disse assim: a quem eu enviarei? E quem há de ir por nós? Aí Isaías, depois de ter uma visão da glória de Deus, uma visão de si mesmo, agora ele tem uma visão de fora. Aleluias. E a visão que Deus vai te dar vai fazer você ter uma visão também de fora. Deixa eu te falar uma coisa. A igreja, o templo, o culto, enxerga, pensa comigo, o culto é um ensaio. Aqui é um ensaio. Aqui é o momento em que nós estamos ensaiando. Glória a Deus. Por isso que tem que ficar perfeito. Por isso que tem que ser de qualidade. É mole o ensaio do louvor aqui? É mole? Que hora que vocês chegaram aqui hoje? Eu cheguei aqui 15 para 7. Para as 8, perdão. Teve gente que chegou aqui, eu cheguei aqui já estava. Minutos antes de começar o culto, eles ainda estão aqui. Não é mole não. Como diz o povo aqui, o couro come na hora do ensaio. Está errado, faz de novo. Não, está certo, baixa, sobe o tom. Baixa o tom, não, está errado, tem que parar. Eu estou ali sentado só observando. Porque tem que ficar perfeito. Porque é para um Deus que mudou a nossa vida. Glória a Deus. E quando Isaías percebe isso, teve uma visão da glória de Deus, uma visão dele mesmo, que ele não é tudo aquilo que ele pensava ser. Isaías, até então, ele tinha o que Paulo chama de visão ampliada de si mesmo. E nós não podemos, nós temos que baixar a nossa bola, descer do salto, descer do palanque. Tem crente que, se ganhar um tijolo, sobe em cima e quer fazer comício. A gente tem que baixar a nossa bola. Porque muita gente aqui já teve essa visão que mudou sua vida. E essa visão que mudou sua vida, aleluia, tem que te influenciar até o último dia, até o último suspiro seu. Se Jesus não vier te buscar e você for antes, até o seu último suspiro, a visão que você teve tem que influenciar a tua vida. Porque aqui é só um ensaio. A nossa vida, o que ensaiamos aqui, tem que ser executado lá fora. Lá fora. Sabe por que está demorando tanto para o povo retornar? Tantas cadeiras vazias aqui em muitos lugares. Porque a igreja está achando que aqui é o fim. Aqui é o meio. O culto é o meio. E o fim do que nós fazemos é trazer quem está lá fora para cá. Isaías teve essa visão, porque quando ele ouviu a voz, quem eu vou enviar? Quem há de ir por nós? Depois de ter a visão da glória de Deus e dele mesmo, ele disse:
eis-me aqui, glória a Deus, envia-me a mim, aleluia. A visão que Deus vai te dar vai mudar a tua vida, e você vai entender definitivamente que Deus não te chamou para sair de casa de quinta-feira, para vir para o culto de domingo, para vir para o culto e ir para casa e não influenciar ninguém. Não, a tua vida, o teu propósito, o teu projeto, o projeto de Deus para a tua vida é muito mais que isso, é para influenciar quem está lá e trazer para cá. Aleluia. Você consegue ficar de pé? Oh glória. Feche os teus olhos. Temos alguns minutos, e este ensaio tem que terminar com louvor, porque os serafins cantavam, e nós vamos cantar também. Vamos cantar também. Aleluia. Feche os seus olhos. Fecha. Quem sabe você vai ter essa visão aqui agora. Quem sabe a visão é aqui agora. Oh, aleluia. Isso, pode subir, sobe mesmo.